Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, o texto da carta aos Hebreus que ouvimos, o autor expõe para nós as lutas e os sofrimentos daqueles que eram perseguidos na época, logo depois do início da igreja. Sabemos bem dessas lutas que são narradas nos Atos dos Apóstolos, essa dificuldade e esses sofrimentos. E o autor fala: lembrem dos dias em que vocês suportaram as lutas, as dores, quando éramos espetáculo, quando fizeram tantas coisas contra nós, e ainda muitos de vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E mesmo quando os seus bens eram confiscados, vocês sabiam que havia uma riqueza maior, que é o céu, a eternidade, Deus. Então o autor vai colocando essa realidade, falando do sofrimento que a igreja primitiva estava passando, mas dessa certeza do céu que eles recebiam. E ele faz uma exortação: não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que ele prometeu. Então ele exorta isso: tenham coragem, tenham perseverança para continuar cumprindo a vontade de Deus. Então é um trecho dessa carta que nos ensina também a viver a perseverança, a luta, coragem para continuar testemunhando o amor de Deus, a graça de Deus. Claro que nós aqui não vivemos as perseguições que em outros lugares nós estamos vendo. Lugares onde as pessoas são perseguidas até muito mais do que no começo da igreja primitiva. Então essa carta é mais atual do que nunca, esse trecho dessa carta, falando dessa perseguição. Mas, claro, uma perseguição que tem uma finalidade, porque são testemunhas do reino de Deus. E o autor fala também que bem pouco tempo aquele que deve vir, virá e não tardará. Falando da segunda vinda de Jesus.
Jesus vai voltar. E aí sim, vai poder livrar todos os sofrimentos. Enquanto isso, nós precisamos continuar testemunhando esse reino de Deus que nós ouvimos as comparações de Jesus. Primeiro, colocando a primeira comparação de um reino que vai acontecendo no mundo sem mesmo a nossa ação, como a semente. Se faz todo tipo de tratamento hoje com as sementes, conseguem melhorar a produção, tudo isso, mas o processo de germinação na terra, isso é um mistério. Tem sementes que germinam mais rápido, tem sementes que germinam muito mais tempo para germinar. Esses processos não se conseguem mudar, mesmo com toda a tecnologia. É um mistério. Põe-se a semente na terra e ali o processo acontece. A semente vai germinar. Assim, Jesus está dizendo, o reino de Deus também acontece. Olhamos, talvez de forma muito superficial o que está acontecendo no mundo, e fica parecendo que Deus se esqueceu da gente. Olha, quanta violência, quanto sofrimento, quanta perseguição, quanta coisa. Parece que Deus não olha mais para a humanidade. Meu irmão, minha irmã, Deus continua olhando para nós. Deus continua olhando para a humanidade. O reino de Deus vai sendo construído de forma misteriosa, como a semente sendo germinada. E no tempo certo, as coisas vão acontecendo. A ação de Deus vai acontecendo. Também é como essa semente de mostarda, uma semente pequena que depois cresce e nesse crescimento abriga até as aves do céu. Esse reino de Deus, ele começa pequeno mesmo. Assim começou a igreja, com Jesus e os 12. E hoje estamos espalhados em todos os lugares. Essa árvore, que é a igreja, onde o reino de Deus vai se manifestando. E esses pássaros, muitas vezes, somos nós, que nos abrigamos nos galhos dessa igreja, onde podemos experimentar a proteção, o cuidado, o zelo. Por isso percebemos o quanto a igreja é perseguida, tanto quanto instituição, mas como também os seus membros, o corpo místico dessa igreja. E precisamos nos fiar cada vez mais naquilo que nos fala o Salmo, onde vai nos mostrando que nós temos que deixar o cuidado da nossa vida, o nosso destino, nas mãos de Deus. Porque é Ele que firma os nossos passos, Ele que nos conduz, Ele não nos abandona, Ele cuida da gente. É preciso confiar, é tempo de confiança. É tempo de confiar nesse Deus que cuida de nós, que vai agindo, como eu disse, de forma misteriosa na nossa história, na história da humanidade. Meu irmão, minha irmã, Deus sempre, no momento certo, age na história. Assim aconteceu sempre e vai continuar. Deus sempre age no momento certo, no tempo certo, não no nosso tempo, mas no tempo dele, ele age. E ele há de agir e vai continuar agindo. Vemos o santo que hoje celebramos, São João Bosco. Se conhecemos um pouco da história de São João Bosco, aqui muito forte o testemunho dos salesianos, não só em Campo Grande, mas em todo o nosso estado do Mato Grosso do Sul, também até mesmo do Mato Grosso. São João Bosco, situações que ele viveu, situações muitas vezes de sofrimento, de injustiça, de incompreensão, mas ele aprendeu o quê? A confiar no Senhor. Aprendeu que Deus vai agindo de maneira muito particular, até mesmo de forma misteriosa na sua vida. E hoje nós temos esse grande santo que testemunha para nós
o amor de Deus, a graça de Deus. E assim nós precisamos aprender também, na nossa vida, colocar nas mãos do Senhor toda a nossa confiança. O reino de Deus está agindo, muito mais do que nós percebemos ou imaginamos. E Deus, no 100%, vai agir, tanto na nossa vida, quanto na vida do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E queremos apresentar ao Senhor as nossas preces, os nossos pedidos.